Olá pessoal, vou compartilhar com vocês uma releitura das mais relevantes de um dos clássicos fundantes da literatura ocidental, o Édipo Rei, que dentro daquela lista dos 100 mais da revista Bula está em 13º lugar, portanto numa posição muito preeminente, que realmente é o seu lugar, que influenciou bastante, na verdade, toda a cultura, né, ocidental, inclusive chegando até Freud, que a partir da influência do Édipo Rei, do Sófocles, bolou o complexo de Édipo, né, da psicanálise. Uma das bases, um dos pilares da psicanálise é baseada, né, tem influência dessa tragédia grega. É uma tragédia grega muito importante que está dentro da trilogia tebana, que é do Sófocles, né, da qual faz parte o Édipo Rei, o Édipo em Colono e Antígono, outra peça muito influente, especialmente no direito. E o próprio Aristóteles, por exemplo, festejada pelo Aristóteles, por exemplo, na poética, é tida como um modelo, né, um modelo de peça excelente, né, de tragédia excelente, a tragédia grega tão influente, e chegou a esse ponto de o Aristóteles tratar o Édipo Rei como um modelo de tragédia. E a gente imagina o quão vasto, o quão fecunda foi a tragédia grega, que num concurso em que concorreu o Édipo Rei, ele ficou em segundo lugar. Sófocles não foi vencedor desse concurso. Imagine a qualidade de quem tirou o primeiro lugar, já que Édipo Rei é um dos mais clássicos dos clássicos da literatura universal, na verdade. Então, Édipo Rei, o Édipo era o rei, na verdade, de Tebas, né, a cidade de Tebas, na Grécia, e chegou a essa condição depois de decifrar o enigma da Esfinge. A Esfinge, um monstro assustador que estava tentando destruir, enfim, assombrando Tebas. Tebas, então, está num período muito difícil, quando o Édipo chega e decifra o enigma da Esfinge. Édipo é um decifrador de enigmas, é um sujeito muito inteligente, muito investigador, e acaba com sua inteligência desvendando esse mistério da Esfinge, matando a Esfinge, e em recompensa por esse feito, se torna, né, aclamado pelo povo tebano como seu rei, tendo a partir daí um momento de muita prosperidade. Então, Édipo se torna uma personagem muito importante, muito festejada, muito cultuada, quase endeusada, né, porque os gregos não comparavam também os humanos com os deuses, mas chega ao ponto de ser venerado, né, como um homem, o primeiro dos homens pelos tebanos, e até que chegou um momento em que se abateu sobre Tebas uma peste, né, uma peste muito virulenta, né, certamente não era a Covid, que fez com que todos procurassem Édipo para tentar achar uma solução para esse problema. E Édipo então chama o seu cunhado, o Creonte, e o manda a uma missão, né? Tudo na mitologia grega tá baseado em oráculos. A importância do oráculo, né, que era a consulta aos deuses sobre o destino, sobre, né, quase como uma espécie de profecia, o que diriam os deuses diante de cada circunstância, fez com que Édipo consultasse, enviar o seu cunhado Creonte até o oráculo, né, oráculo de Delfos, para saber o que estava por trás daquela peste. E no retorno começa o problema. O Creonte diz que os oráculos avisaram que o problema que gerou essa peste é que havia uma maldição, né, sobre Tebas, que na verdade tinham matado o rei anterior, o Laio, né, o rei anterior tinha sido morto, e era por conta dessa. Muitas vezes os oráculos também se manifestavam por um certo mistério, então cumpria também a quem consultava as pessoas interpretá-los, e aí a primeira chave de compreensão do enigma, né, no qual se lança o Édipo e, de certa forma, toda Tebas, é relacionada a isso, a morte, ou seja, a praga, a peste que se abatia sobre Tebas estava relacionada à morte de Laio, ou seja, quem teria matado Laio teria se apossado do poder e, por conta disso, gerado consequências funestas, e, por conta disso, seria uma vingança dos deuses
essa praga que estava se abatendo em Tebas. E aí, disposto a desvendar mais esse enigma, o Édipo consulta uma figura muito importante que permeia várias outras tragédias gregas, está inclusive na Antígona também, né, da própria trilogia, e na Odisseia, por exemplo, que é o Tireias, um sábio, né, uma espécie de profeta, sábio, enfim, cego, né, cego. Na Grécia era assim, o sujeito não podia ter tudo, ele tinha, quando tinha a visão completa dos feitos, né, enigmáticos, ele não tinha a própria visão física. E aí, no primeiro momento, o Tireias tenta dissuadi-lo, né, dissuadir Édipo dessa busca, dessa investigação, mas o Édipo, muito intransigente, está disposto a seguir em frente, até porque quando ele descobriu que a praga era decorrente tinha sido causada, de certa forma, pelo assassino, por quem teria matado o rei anterior, o Laio, ele jogou meio que uma maldição no sujeito, fez uma espécie de decreto, né, maldição, meio que prometeu vingar a qualquer custo, de forma incondicional. Esse decreto maldição, né, é o que faz, é o que move o Édipo nessa sanha, né, vingativa, e aí ele vai a qualquer custo em busca desse culpado, né, pela praga, pela morte do rei Laio. E aí, quando ele consulta Tiresias no primeiro momento não quer, né, revelar, prefere, né, meio que tentar dissuadi-lo dessa busca, mas ele, intransigente, promete ameaça até punições para o Tiresias, e o Tiresias, de certa forma, joga alguns enigmas no sentido de que o rei, ou seja, quem teria matado o rei Laio era o próprio Édipo, para o espanto dele e de toda a plateia, que lá a tragédia grega é permeada por coros, por plateia, toda uma encenação, né? Tem todo canto, tem toda uma participação de um complexo. E aí, para o espanto de todos, mas Édipo não acredita, acha inclusive que aquilo ali é uma espécie de complô, que o Creonte, seu cunhado, que provavelmente tinha aspirações ao trono, teria tramado com Tiresias, de certa forma, talvez tentado subornar Tiresias, e meio que se volta contra o próprio Creonte, né, que se safa, né, e com a intervenção, inclusive, da sua irmã, que é a mulher do Édipo, que é a Jocasta, e aí, aos poucos, vai se revelando, né, vão se revelando novas informações, novos vestígios, novos indícios, né, se sabe que havia um servo, né, nos arredores de Tebas, que sabia alguma coisa a respeito da morte do Laio, e ele pede o Édipo que a Jocasta, né, que também intervém nesse momento, peça, né, chame esse servo para prestar mais alguma informação. E aí a própria Jocasta intervém na briga entre o Creonte e o Édipo, e de certa forma ela lança algumas inquietações, ela fica surpresa, né, tenta fazer com que Édipo não acredite nessa questão dos oráculos, não por desacreditar dos deuses, mas por não acreditar na interpretação que os humanos fazem dessas revelações. E aí ela também diz que foi sondada pelos oráculos, recebeu um oráculo no sentido de que algo semelhante, de que ela também seria vítima disso, né, de uma fatalidade do destino. E o próprio Édipo lembra que quando ele estava, né, na cidade de Corinto, né, de onde ele veio, um bêbado também teria dito que ele não seria filho biológico do pai dele. Então meio que as peças vão se encaixando aos poucos, e aí ele teria ido num oráculo para saber qual era a origem dele. O oráculo não chegou a dizer, né, qual seria a origem dele, mas fez outras profecias no sentido de que ele se tornaria, né, rei de Tebas, enfim, e ele de qualquer maneira ficou com aquela pulga atrás da orelha, ficou meio intrigado, e na verdade aos poucos vai se descobrindo que o Édipo, na verdade, não é um sujeito que vem do nada, ele na verdade era filho de Laio e Jocasta, que na verdade
o ponto de partida é que havia um oráculo em relação ao próprio nascimento de Édipo. O oráculo teria dito para Laio e Jocasta que eles não poderiam gerar filho, porque o filho que eles gerassem iria matar o pai, iria gerar, né, graves catástrofes para a família. Mas ainda assim, como não tinha métodos anticoncepcionais na época, a Jocasta e Laio tiveram um filho, e a própria Jocasta, né, de comum acordo com Laio, entregou essa criança para um servo, para ser entregue, para ser jogado de um monte, né, um monte próximo do Olimpo, inclusive. E aí, nessa tentativa de matar, o servo não teve coragem e entregou o bebê Édipo para um sujeito que estava lá, que morava perto, para um camponês que morava próximo do monte. E esse camponês, por sua vez, o entregou para Pólibo, que era né, o rei de Corinto, né, que o criou como filho, né, criou Édipo como filho, até que, juntamente com Mero, que é a sua mulher, então Pólibo e Mero são os pais adotivos do Édipo. E aí, quando depois o próprio Édipo teve uma profecia no sentido de que ele iria matar o pai e casar com a mãe, ele saiu de Corinto, e nessa saída, ele num cruzamento qualquer, encontrou uma comitiva de umas pessoas e acabou matando quase todos, exceto um. Desses que ele mataram, era o Laio, que era o pai biológico dele. E aí a trama toda vai se revelando nesse sentido. Apenas um da comitiva escapou. E esse que a Jocasta mandou pegar para testemunhar era exatamente essa pessoa. E aí Édipo vai aprofundando na investigação, e até quando o mensageiro de Corinto vem dizer que Pólibo tinha morrido e que Édipo seria a partir dali o rei de Corinto. Mas aí ele resolve não ir, porque ele tinha medo ainda da profecia, porque poderia casar com a mãe. Então, como ele achava que a Mero era mãe, ele preferiu não aceitar esse reinado. E aí, de qualquer maneira, quando chegou o servo, que mesmo tentando dissuadi-lo de que não fosse atrás dessa verdade, né? Porque toda a trama se baseia nessa questão da verdade contra as aparências. Quem sou eu é a grande questão do Édipo Rei, né? E aí o servo acaba revelando toda a verdade, e mostrava que o que a Jocasta já suspeitava. Inclusive ela se afasta e já se suicida quando ela percebe que a trama encaixa, que na verdade antes mesmo do servo revelar, ela já tinha sacado, né, tinha descoberto toda a verdade. Pede por ver que o Tiresias tinha razão ao apontar ele, por mais improvável que fosse, como responsável por aquela peste, seja por alguém que teria matado o rei Laio, que era o próprio pai dele. E aí, realmente, embora a pergunta principal que ele pretendia fazer não tenha sido respondida, que é no sentido de que quem teria matado era um grupo ou se era uma pessoa só, porque ele estava só, isso não foi respondido. Mas como o servo, pressionado, ameaçado, resolveu dizer que era ele já concluiu que era ele. E quando foi, né, no desespero, viu Jocasta já morta, suicidada, né, tinha se matado, ele pega os alfinetes da Jocasta, fura os olhos, né, e meio que sai vagando pelo mundo, quase, né, como um mendigo praticamente. E aí vem aquela coisa do destino, né, da grande discussão que está por trás de tudo isso, que é a questão do destino, a fatalidade da vida, ou se é o ser humano que intervém. Durante muito tempo, Édipo Rei foi tido como uma fatalidade, um livro de uma fatalidade do destino, mas ultimamente tem se reforçado muito que, na verdade, é o próprio Édipo que pratica os atos, é o próprio Édipo que investiga, é o próprio Édipo que mata, que casa, que se torna rei. Enfim, essa persistência dele faz, no mínimo, com que haja essa confluência entre o destino um tom de fatalidade e a própria voluntariedade do ser humano, ou seja, não apenas o destino como fatalidade, mas também o ser humano como vontade, como desejo, como fator desencadeante do seu próprio destino, que faz com que Édipo se torne tão rico. Inclusive tem várias interpretações possíveis, várias possibilidades. De qualquer maneira, é um livro fundante, vale muito a pena ler, que indico, porque é demais. Um abraço.